Vem comigo para a gente conhecer esse clássico das folhagens tropicais, o Philodendron sanguineum. No vídeo de hoje a gente vai aprender a identificar e cultivar essa planta incrível, conhecer um pouco da sua origem e também as principais seleções genéticas pelas quais ela já passou. Eu sou o André, biólogo aqui da Vila Verde e ajudo você a cuidar melhor das suas plantas. As principais características para a gente conseguir reconhecer o Philodendron sanguíneo é justamente o que dá esse nome para ele. Sanguíneo vem por causa das diversas tonalidades vermelhas que ele possui espalhado em toda a sua folha. Isso se aplica tanto ao verso dele, como a ponteira super avermelhada e as folhas novas emergentes, que também vêm com tonalidades quentes na hora que ele está expandindo suas folhas. Outra curiosidade também é que a espécie dessa planta se chama Philodendron erubensis. Isso é fundamental, você conseguir reconhecer a espécie para a partir daí conseguir dimensionar qual vai ser o cultivo mais adequado para a sua planta. E uma coisa que vai te ajudar a imaginar qual vai ser o cultivo dela é a gente pensar qual é a origem. No caso do Philodendron erubensis, a gente está falando de uma planta amazônica. Não ocorre naturalmente na Amazônia do Brasil, só na Amazônia do exterior, aquela Amazônia mais ao norte ainda. Porém, a gente já consegue, a partir disso, imaginar várias características que vão te ajudar na hora de escolher o melhor lugar e as melhores condições para ter o seu Philodendron sanguíneo na sua casa. E para cultivar ele, quando a gente pensa no regime de luminosidade, a gente está falando de uma planta que é super versátil. Ela vai muito bem tanto em ambientes internos quanto em ambientes externos. Então, se você tiver uma sala ou algum lugar que não bata sol direto, só claridade, mas claridade abundante, ele vai se dar muito bem. E também ambientes que peguem ali até umas 5, 6 horas de sol direto, ele também tolera. E em relação ao substrato, a gente vai pensar em substrato de floresta. Então, o chão da floresta não é uma terra preta ou nada disso. O chão da floresta é o que a gente chama de serrapilheira. Então, ele vai gostar de um substrato leve, fibroso e rico em matéria orgânica. Então, a primeira coisa que a gente pensa no substrato de uma planta amazônica é realmente muito airado, né? Então, a gente vai adicionar elementos como casca de arroz carbonizada, carvão, esses elementos que são mais pedaçudos no substrato, que isso faz com que a oxigenação aumente, melhorando então o seu enraizamento. Outras características que a gente pode adicionar, insumos como perlita, também a gente pode botar galinhos triturados, folhas trituradas, e isso tudo vai se tornar nutriente para o seu Philodendron. Pode até adicionar um pouco de terra preta, ele não vai reclamar, uma planta extremamente rústica, aquela terra de floreira ou uma terra vegetal mesmo, para trazer mais nutrição para o seu solo, ele também vai se dar muito bem. É uma planta extremamente rústica. E agora em relação à umidade, a gente vai pensar que ele é um Philodendron amazônico. O que a gente pensa quando a gente pensa em uma planta amazônica? É calor e umidade alta constante. Então esses elementos vão fazer com que o seu Philodendron erubensis dispare no crescimento, se você conseguir manter o calor e a umidade alta constante. Porém, é uma planta excelente para você presentear alguém, porque ele não é exigente. Então, se tiver alguma displicência, alguma negligência no sentido de você precisou viajar, precisou ausentar os cuidados da planta, ele também não vai reclamar. Ele tolera muito bem esse abandono, o que faz com que a pessoa que você vai presentear não precise ser um expert na planta. Ele vai dar muita chance para a pessoa poder recuperar ele antes de alguém conseguir matar o Philodendron erubensis. É muito difícil mesmo. E outra questão também desse Philodendron, para o seu cultivo, é a gente pensar que ele é uma planta hemiepífita. Então suas raízes, parte delas vão se desenvolver no solo da floresta e parte delas vão se desenvolver em cima das árvores. Então, para você cultivar ela com folhas grandes, vistosas, é interessante que você tutore o seu Philodendron erubensis. Você pode fazer o tutor tanto de esfagno, como botar um tronco dentro do vaso, mas você também pode adicionar ele em um muro, para ele fechar o muro que você tenha, um muro às vezes um pouco mais sombreado, ou subir árvores, como é o nosso caso aqui. Mais uma coisa que torna o Philodendron erubensis uma planta ímpar para o cultivo é o fato da diversidade de seleções genéticas entre mutações selecionadas e híbridos gerados a partir dele. A gente tem como exemplo o Philodendron Pink Princess,
o irmão dele, que é o Philodendron White Princess, as versões escuras também, que é o caso do Philodendron Majestic ou Dark Knight, as versões de folhas largas, que a gente tem o Philodendron Dark Lord, o Philodendron erubensis sanguíneo, também versão de folha larga. Também temos o Philodendron Golden, que é uma versão um pouco mais sensível do Philodendron erubensis. E todas essas seleções, elas vão ter o mesmo cuidado. Também vão ser hemipífitas, elas vão preferir escalar algum suporte para ficar com as folhas maiores e mais vistosas. Além disso, também vão preferir uma umidade alta constante, mesmo sendo plantas resistentes, caso o ar fique um pouco mais seco, por causa de uma viagem ou alguma coisa assim. São plantas extremamente versáteis para todo tipo de público. Todo mundo consegue ter com tranquilidade o Philodendron erubensis em casa para chamar de seu. O Philodendron erubensis e mais de 200 outras folhagens tropicais, além de várias seleções genéticas, nós temos disponíveis no nosso catálogo completo, que fica aqui na descrição do vídeo, o link para você poder acessar. Lembra de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Comenta aqui também se você tiver tido alguma dúvida em relação ao cultivo ou alguma sugestão para os vídeos da Vila Verde.